Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do grande conflito. Aproxima-se o tempo de angústia. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Daniel 12, 1. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia de Deus não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se agora preparado para a hora probante que diante dele está. Lá no céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos mandamentos de Deus receberam o selo do Deus vivo. Então vi Jesus, que estava a ministrar diante da arca, que contém os 10 mandamentos. Ele lançou o incensário sobre a terra, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hóstia angélica tirou as suas coroas quando Jesus Cristo fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação pelo seu povo e apagou os seus pecados. O número dos seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a serem entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixando Jesus Cristo o Santíssimo, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios e Satanás tem domínio completo sobre os que, finalmente, se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando a sua lei. Os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que aquela que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Um único anjo destruiu os primogênitos de todos os egípcios, enchendo a terra de pranto. Quando Davi ofendeu a Deus por contar o povo, um anjo fez aquela terrível destruição pela qual seu pecado foi punido. O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena será exercido pelos anjos maus quando Deus permitir. Existem agora forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda parte. Os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízo sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. O poder que acompanha a última advertência enraiveceu os ímpios. Sua cólera acende-se contra todos os que receberam a mensagem. E Satanás incitará à maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. Quando a presença de Deus se retirou, por fim, da nação judaica, os sacerdotes e povo não o sabiam, posto que sob o domínio de Satanás e governados pelas paixões mais horríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como os escolhidos de Deus. Continuou o ministério lá no templo,
Ofereciam-se sacrifícios sobre aqueles altares poluídos e diariamente a bênção divina era invocada sobre um povo culpado do sangue do querido Filho de Deus e empenhado em matar seus ministros e apóstolos. Assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a serem mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus se retirou. E o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento dos seus maldosos desígnios terá a semelhança do zelo para com Deus. Como o sábado se tornou o ponto especial da controvérsia para toda a cristandade, as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. Insistir-se-á que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e do Estado não devem ser mais tolerados. Que é melhor que eles sofram do que as nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. O mesmo argumento há 1800 anos foi aduzido contra Cristo pelos príncipes do povo. Disseram eles: convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. João 11:50. Este argumento parecerá concludente e expedir-se-á, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores dos mais severos castigos e dando ao povo a liberdade para, depois de um certo tempo, matá-los. O romanismo do Velho Mundo e o protestantismo do Novo Mundo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os mandamentos de Deus. O povo de Deus será imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Por que se tem tornado macilentos os seus rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado dela. Jeremias 30, versos 5 a 7. A noite de angústia de Jacó, quando lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú, Gênesis 32, 24 a 30, representa a experiência do povo de Deus no tempo da tribulação. Por causa do engano praticado a fim de conseguir a bênção do seu pai, destinada a Esaú, havia Jacó fugido para salvar a vida, alarmado pelas ameaças de morte feitas pelo seu irmão. Depois de ficar muitos anos no exílio, pôs-se a caminho, por ordem de Deus, para voltar com suas mulheres e filhos, rebanhos e gado, ao país natal. Chegando às fronteiras da terra, encheu-se de terror com as notícias da aproximação de Esaú, que vinha contra ele com um exército armado, indubitavelmente determinado a fazer vingança. A multidão de Jacó, desarmada, indefesa, parecia prestes a cair desamparadamente como vítima da violência e do morticínio. E ao fardo da ansiedade e temor acrescentou-se o peso esmagador da reprovação de si próprio, pois que era o seu pecado, pensava Jacó, o seu pecado que acarretara aquele perigo. Sua única esperança estava na misericórdia de Deus. Sua defesa única era a oração. Todavia, nada deixa de sua parte por fazer a fim de expiar a falta para com o seu irmão e desviar o perigo que o ameaçava. Assim, ao aproximarem-se do tempo de angústia, devem também os seguidores de Cristo esforçar-se por se colocar em uma luz conveniente perante o povo, a fim de desarmar o preconceito e remover o perigo que ameaça a liberdade da consciência. Jacó, tendo feito afastar a sua família para que não lhe testemunhasse a angústia, ele ficou só para interceder junto a Deus. Confessa o seu pecado e com gratidão reconhece a misericórdia de Deus para com ele
ao mesmo tempo em que com profunda humilhação pleiteia o concerto estabelecido com seus pais e as promessas a ele mesmo feitas na visão noturna lá de Betel e na terra do seu exílio. Chegara o momento crítico em sua vida. Tudo está em jogo. Nas trevas e solidão continua ele a orar, a humilhar-se perante Deus. Subitamente percebe uma mão sobre o ombro. Julga ser um inimigo que procura lhe tirar a vida e com toda a energia do seu desespero luta com seu assaltante. Quando começa a raiar o dia, o estranho emprega a sua força sobrenatural. Ao seu toque, o vigoroso homem parece atacado de uma paralisia. Desajudado, ele cai a chorar, suplicante sobre o pescoço do seu misterioso antagonista. Jacó sabe agora que era o anjo do concerto com quem estivera a lutar, o próprio Jesus. Posto que, extenuado e sofrendo a mais aguda dor, não abandonou o seu propósito. Havia muito tempo que ele suportava a perplexidade, o remorso e a angústia pelo seu pecado. Agora deveria ter a segurança de que fora perdoado. O visitante divino parece pronto para partir. Jacó, porém, agarra-se a ele, rogando uma bênção. E o anjo do concerto disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Mas o patriarca Jacó agarra-se a ele e exclama: não te deixarei ir se não me abençoares. Que confiança, que firmeza e perseverança são aqui reveladas por Jacó. Fosse isto uma exigência jactanciosa, presumida, e Jacó teria sido destruído instantaneamente. Mas dele era a segurança de quem confessa sua fraqueza e indignidade e, não obstante, confia na misericórdia de um Deus que guarda o seu conserto. Lutou com um anjo e prevaleceu, Oséias 12:4. Pela humilhação, pelo arrependimento, pela submissão, aquele mortal pecador falível prevaleceu sobre a majestade do céu. Firmara as mãos trementes nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não poderia afastar a defesa do pecador. Como prova do seu triunfo e animação para outros, para lhe imitarem um exemplo, seu nome foi mudado, de um nome que lhe recordava o pecado para um outro nome que lhe comemorava a vitória. E o fato de haver Jacó prevalecido com Deus constituía uma segurança de que prevaleceria com os homens. Não mais teve receio de enfrentar a ira do seu irmão Esaú, pois o Senhor era a sua defesa. Satanás tinha acusado Jacó perante os anjos de Deus, pretendendo o direito de destruí-lo por causa do seu pecado. Havia incitado Esaú para marchar contra Jacó, e durante aquela longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se para incutir nele uma intuição de culpa, a fim de o desanimar e romper a sua ligação com Deus. Jacó foi quase arrastado ao desespero, mas sabia que sem o auxílio do céu ele teria de perecer. Tinha se arrependido sinceramente do seu grande pecado e apelou para a misericórdia de Deus. Não se demoveria do seu propósito, antes segurou firme o anjo, Jesus Cristo, o anjo do concerto, insistindo em seu pedido com ardentes e angustiosos brados até prevalecer. Aleluia! Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará também os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. E assim como acusou a Jacó, acusará o povo de Deus. Conta com as multidões do mundo como seus súditos, mas o pequeno grupo que guarda os mandamentos de Deus está resistindo à sua supremacia. Se ele os pudesse eliminar da terra, seu triunfo seria completo. Ele vê que santos anjos os estão guardando e deduz que os seus pecados foram perdoados. Mas ele não sabe que os seus casos foram decididos lá no santuário celestial. Tem um conhecimento preciso dos pecados que ostentou a cometer e apresenta esses pecados diante de Deus sob a mais exagerada luz, representando a este povo como sendo precisamente tão merecedor como ele mesmo da exclusão do favor de Deus. Declara que, com justiça, o Senhor não pode perdoar-lhes os pecados e, no entanto, destruir a ele e os seus anjos.
reclama-os como sua presa e pede que sejam entregues nas suas mãos para que os possa destruir. Acusando Satanás, o povo de Deus, por causa dos seus pecados, o Senhor lhe permite que os prove até o último ponto. Sua confiança em Deus, sua fé e firmeza serão severamente postas à prova. Ao reverem o seu passado, o povo de Deus tem suas esperanças desfalecidas, pois que em sua vida inteira pouco bem podem ver. Estão perfeitamente cônscios de sua fraqueza e indignidade. Satanás se esforça para aterrorizá-los com o pensamento de que os seus casos não dão margem para a esperança que a mancha do seu aviltamento jamais será lavada. Espera destruir-lhes a fé, de tal maneira que cedam às suas tentações, desviando-se da sua fidelidade para com Deus. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo o pecado e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador, que diz: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Apocalipse 3:10. De todos os lados ouvem as tramas da traição e vem alastrar-se ativamente a revolta, e desperta-se neles um intenso desejo, fervoroso desejo de alma, para que esta grande apostasia termine e a impiedade dos ímpios chegue ao fim. Afligem a alma perante Deus, indicando o anterior arrependimento dos seus muitos pecados e reclamando a promessa do Salvador, que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27:5. Sua fé não desfalece por não serem suas orações de pronto atendidas. Sofrendo, embora a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões. Apoderam-se da força de Deus, como Jacó se apoderara do anjo do concerto. E a linguagem da sua alma é: não te deixarei ir se não me abençoares. Se Jacó não se houvesse primeiro arrependido do seu pecado de obter pela fraude o direito da primogenitura, Deus não lhe teria ouvido a oração, preservando-lhe misericordiosamente a vida. Semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos por Satanás. O desespero suprimir-lhes-ia a fé, e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo que eles têm uma profunda intuição da sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados, extinguidos no juízo, e não os podem trazer à lembrança. Satanás leva muitos a crer que Deus não toma em consideração sua infidelidade naquelas pequenas coisas da vida. Mas o Senhor mostra em seu trato com Jacó que de maneira nenhuma sancionará ou tolerará o mal. Todos os que se esforçam por desculpar os seus pecados, esconder os seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exaltada for a sua profissão e mais honrada a posição que ocupam, mais ofensiva é a sua conduta à vista de Deus, e mais certa é a vitória do seu grande adversário. Os que se retardam no preparo para o dia de Deus não o poderão obter no tempo da angústia ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos estes é sem esperança. Os professos cristãos que vêm para este último e grande conflito sem estarem preparados, confessarão em seu desespero os seus pecados com palavras de angústia consumidora, enquanto os ímpios exultam da sua agonia. Estas confissões são do mesmo caráter que a de Esaú, ou a confissão também de Judas. Os que as fazem lamentam o resultado da transgressão, mas não a culpa da mesma. Não sentem a verdadeira contrição, não sentem aversão para com o mal. Reconhecem seu pecado pelo medo do castigo,
mas, semelhantes ao faraó da antiguidade, voltariam ao seu desafio ao céu caso fossem removidos os juízos. A história de Jacó é também uma segurança de que Deus não rejeitará os que forem enganados, tentados e arrastados para o pecado, mas que se voltaram para Deus com verdadeiro arrependimento e confissão. Enquanto Satanás procura destruir esta classe de filhos de Deus, Deus enviará os seus anjos para os animar e proteger no tempo do perigo. Os assaltos de Satanás são cruéis, decididos. Seus enganos são terríveis, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. O seu ouvido escuta-lhe os seus clamores. Sua aflição é grande. As chamas da fornalha parecem prestes a consumi-los, mas aquele que os refina e purifica os apresentará como ouro provado no fogo. O amor de Deus para com seus filhos durante o período da sua mais intensa prova é tão forte, é tão terno como nos dias da sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo, sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se neles perfeitamente. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, suportar a demora e a fome. Fé que não desfaleça ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, a fim de se prepararem para aquela ocasião. Jacó prevaleceu, sim, porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mãos das promessas de Deus, como Jacó fez, e como ele forem fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como Jacó foi. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente, rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus, quão poucos sabem o que isso significa? Quão poucos têm buscado a Deus com contrição de alma, com intenso anelo, até que toda a faculdade se encontre em sua máxima tensão. Quando ondas de desespero que linguagem alguma pode exprimir assoberbam os que fazem suas súplicas, quão poucos se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. Todos os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. E mesmo resistindo à prova, serão imersos numa agonia e aflição mais profundos no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão terrível do desânimo. Devemos familiarizar-nos agora com Deus, provando as suas promessas. Os anjos registram toda a oração fervorosa e sincera. Devemos, de preferência, dispensar as satisfações egoístas a negligenciar a comunhão com Deus. A maior pobreza, a máxima abnegação, tendo o seu beneplácito, é melhor que as riquezas, honras, comodidades e amizade sem Deus. Devemos tomar tempo para orar. Se consentirmos que a mente se absorva com os interesses do mundo, o Senhor talvez nos dê esse tempo removendo nossos ídolos, sejam estes ouro, sejam casas ou terras férteis. Os jovens não seriam seduzidos pelo pecado se recusassem a entrar por qualquer caminho, a não ser que pudessem rogar a bênção de Deus sobre o mesmo. Se os mensageiros que levam a última e solene advertência ao mundo orassem rogando a bênção de Deus, não de maneira fria, descuidada, ociosa, mas fervorosamente com fé, como fez Jacó, encontrariam muitos lugares onde poderiam dizer: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Gênesis 32, 30. Seriam tidos pelo céu na conta de príncipes, com poder para prevalecer com Deus e com os homens. O tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós. Necessitamos de uma experiência que agora não possuímos
e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise que está diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá, por si mesma, estar em pé perante Deus. Ainda que Noé, Daniel, Jó estivessem na terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho e nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Ezequiel 14, 20. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós no céu, devemos procurar nos tornar perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia o nosso Salvador Jesus ser levado a ceder à tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso que é acariciado, por meio do qual as suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. João 14, 30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos do seu Pai, e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para tirar vantagens. Esta é a condição em que devem se encontrar os que subsistirão no tempo da angústia. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado, pela fé no sangue expiatório de Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a nos unir a Ele, a ligar nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, aos seus méritos, nossa indignidade. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e a humildade de Jesus. O Senhor está sempre a colocar diante de nós, não o caminho que preferimos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Toca a nós cooperar com os meios que o céu emprega na obra de conformar nosso caráter ao modelo divino. Ninguém poderá negligenciar ou adiar esta obra sem grave perigo para a sua alma. O apóstolo João ouviu em visão uma grande voz no céu, exclamando: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 12. Terríveis são as cenas que provocam esta exclamação da voz celestial. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia, e sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo da angústia. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante estes agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização das suas esperanças. Assim, o grande enganador, Satanás, fará parecer que Cristo veio em várias partes da terra. Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse, capítulo 1, versos 13 a 15. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção.
assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, ele alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara então que aqueles que insistem em santificar o sábado, o sétimo dia da semana, estão blasfemando do seu nome pela recusa de ouvirem os seus anjos a eles enviados com a luz da verdade. É este o poderoso engano quase invencível de Satanás. Semelhantes aos samaritanos que foram enganados por Simão o mago, as multidões, desde o menor até o maior, dão crédito ao falso Cristo, a esses sortilégios, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Atos 8:10. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos desse falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras Sagradas. Sua bênção é pronunciada exatamente sobre os adoradores da besta e da sua imagem. A mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. E demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Vou repetir. E demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu seu povo contra o engano neste ponto e predisse claramente o modo da sua segunda vinda. Surgirão falsos cristos, disse Jesus, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais; eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:24-27. Não há possibilidade de ser imitada a segunda vinda de Jesus. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Apenas os que forem diligentes estudantes da Bíblia e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não vem a ceder à evidência dos seus sentidos? Apegar-se-á nesta crise à Bíblia e à Bíblia tão somente? Sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia. Disporá as coisas de tal maneira a lhes obstruir o caminho, embaraçá-los-á com os tesouros terrestres. Fá-los-á levar um fardo pesado, cansativo, a fim de que o seu coração se sobrecarregue com os cuidados dessa vida, e o dia de prova venha sobre eles como um ladrão. Quando o decreto for promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos de Deus, lhes retirando a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-ão em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários da terra. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas, semelhantes aos cristãos dos vales do Piemonte. Dos lugares altos da terra farão santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. Isaías 33:16. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e nauseabundos calabouços. Nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos, mão humana alguma estará pronta para lhes prestar auxílio.
Esquecer-se-á o Senhor do seu povo nesta hora de provação? Esqueceu-se ele, porventura, de Noé, quando caíram os juízos sobre o mundo antediluviano? Esqueceu-se ele de Ló, quando desceu fogo do céu para consumir as cidades da planície? Esqueceu-se ele de José, rodeado de idólatras lá no Egito? Esqueceu-se Deus de Elias, quando o juramento de Jezabel o ameaçou com a sorte dos profetas de Baal? Esqueceu-se Deus de Jeremias, no escuro e horrendo fosso da sua prisão? Esqueceu-se Deus dos 3 hebreus na fornalha ardente? Ou de Daniel na cova dos leões? Não, Deus não se esquece do seu povo. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Isaías 49, 14 a 16. O Senhor dos Exércitos disse: aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Zacarias 2, 8. Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Jesus Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda a provação está acima de todo o poder terrestre. E anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo-lhes luz e paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas, à meia-noite, oraram e cantaram louvores na masmorra de Filipos. Os juízos de Deus cairão sobre os que procuram oprimir e destruir o povo seu. Sua grande longanimidade para com os ímpios torna audazes os homens na transgressão, mas o seu castigo, embora muito retardado, não é menos certo e terrível. O Senhor se levantará, como no monte de Perazim, e se irará, como no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Isaías 28, 21. Para o nosso misericordioso Deus, o infligir castigo ao ímpio é um ato estranho. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33, 11. O Senhor é misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Todavia, ao culpado não tem por inocente. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 6 e 7, Naum 1, 3. Reivindicará com terríveis manifestações a dignidade da sua lei conculcada. A severidade da retribuição que aguarda o transgressor pode ser julgada pela relutância do Senhor em executar justiça. A nação que por tanto tempo ele suporta e que não ferirá antes de haver enchido a medida da sua iniquidade, segundo os cálculos divinos, beberá, por fim, a taça da ira sem mistura de misericórdia. Quando Cristo cessar de interceder no santuário celestial, será derramada a ira que, sem mistura, se ameaçar a fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Apocalipse 14, versos 9 e 10. As pragas que caíram sobre o Egito, quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram de caráter semelhante aos juízos divinos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes da libertação final do povo de Deus. Diz o autor do Apocalipse, descrevendo esses tremendos flagelos: fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O mar se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E os rios e as fontes das águas se tornaram em sangue. Na praga que se segue, é dado poder ao sol para que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. Apocalipse 16, versos 8 e 9. Estas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, estas pragas serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos pelos mortais.
Todos os juízos sobre os homens, antes do final do tempo da graça, foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa da sua culpa. Mas no juízo final, a ira de Deus é derramada sem mistura de misericórdia. Naquele dia, multidões desejarão o abrigo da misericórdia de Deus, abrigo que durante tanto tempo desprezaram. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amós, capítulo 8, 11 e 12. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas, conquanto perseguidos, conquanto angustiados, conquanto suportem privações, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum dos seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça, deles cuidará, e no tempo da fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos do Senhor protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça, é esta a promessa de Deus: o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Aleluia! Isaías 33, 16, Isaías 41, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Os que o temem, contudo, se alegrarão no Senhor e exultarão no Deus da sua salvação. Abacuque 3, 17 e 18. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmos 121, 5 a 7. Salmos 91, 3 a 10. Aos olhos humanos, parecerá todavia que o povo de Deus logo deverá selar o seu testemunho com o seu próprio sangue, assim como fizeram os mártires que viveram antes deles. Eles mesmos começam a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem às mãos dos seus inimigos. É um tempo de terrível agonia. Dia e noite clamam a Deus rogando livramento. Os ímpios exultam e ouvem-se o grito de zombaria. Onde está a vossa fé? Por que Deus vos não livra das nossas mãos, se sois verdadeiramente seu povo? Mas os expectantes lembram-se de Jesus, morrendo sobre a cruz do Calvário, e os principais dos sacerdotes e príncipes bradando com escárnio: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Mateus 27, 42. Semelhantes a Jacó, todos estão a lutar com Deus. Seu semblante exprime sua luta íntima. A palidez repousa em cada rosto. Não cessam, porém, de orar fervorosamente. Pudessem os homens ver com visão celestial e contemplariam grupos de anjos magníficos em poder, estacionados em redor e ao redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Com ternura compassiva, os anjos de Deus têm testemunhado a sua angústia e ouvido as suas orações. Estão somente à espera da ordem do seu comandante Jesus para os arrancar do perigo. Mas devem ainda esperar um pouco mais.
O povo de Deus deve beber o cálice e serem batizados com o batismo. A própria demora, para eles tão penosa, é a melhor resposta às suas petições. Esforçando-se por esperar confiantemente que o Senhor opere, são levados a exercitar a fé, esperança, exercitar a paciência, que muito pouco foram exercitadas durante sua experiência religiosa. Contudo, por amor dos escolhidos, o tempo da angústia será abreviado. Aleluia! Por amor aos escolhidos. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, versos 7 e 8. O fim virá mais rapidamente do que os homens esperam. Aleluia! O trigo será colhido e atado em molhos para o celeiro de Deus, e o joio será atado em feixes para os fogos da destruição. As sentinelas celestiais, fiéis ao seu encargo, continuam com a sua vigilância, posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos de Deus poderão ser mortos. Seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e antes do tempo especificado se esforçam para lhes tirar a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel a Deus. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Em todos os tempos, Deus tem usado os santos anjos para socorrer, para livrar o seu povo. Seres celestiais têm tomado parte ativa nos negócios humanos. Têm aparecido trajando vestes que resplandeciam como relâmpago. Têm vindo muitas vezes como homens, no aspecto de viajantes. Anjos têm aparecido sob a forma de homens de Deus. Têm repousado como se estivessem cansados sob os carvalhos ao meio-dia. Têm aceito a hospitalidade dos lares humanos. Agiram como guias aos viajantes surpreendidos pela noite. Acenderam com suas próprias mãos os fogos do altar. Abriram as portas do cárcere, libertando os servos do Senhor, revestidos da armadura do céu. Vieram para remover a pedra do túmulo do Senhor. Sob a forma humana, muitas vezes se acham os anjos de Deus nas assembleias dos justos e visitam também as assembleias dos ímpios, assim como foram a Sodoma e a Gomorra, a fim de fazerem um relato das ações dos ímpios, para determinar se haviam passado os limites da longanimidade de Deus. O Senhor se deleita na misericórdia e, por amor dos poucos que realmente o servem, restringe as calamidades, prolongando a tranquilidade das multidões. Mal compreendem os que pecam contra Deus, que devem a sua própria vida aos poucos fiéis a quem se deleitam em ridicularizar e oprimir. Ainda que os governadores deste mundo não o saibam, os anjos têm sido, muitas vezes, oradores em seus concílios. Olhos humanos os têm visto, humanos ouvidos escutaram-lhes os apelos. Lábios humanos se opuseram às suas sugestões e ridicularizaram-lhes os conselhos. Humanas mãos os defrontaram com insultos e agressão. Nos recintos dos concílios e nas cortes de justiça, estes mensageiros celestiais têm revelado um conhecimento particularizado da história humana. Demonstraram-se mais capazes para defender a causa dos opressos do que os advogados mais hábeis e eloquentes. Frustraram propósitos e impediram males que teriam grandemente retardado a obra de Deus, ocasionando grande sofrimento ao seu povo. Na hora do perigo e da angústia, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, 7. Com ardente anseio, o povo de Deus aguarda os sinais do seu rei vindouro. Ao serem consultadas as sentinelas, guarda, que houve de noite? É dada sem vacilação a resposta, vem amanhã e também à noite. Isaías 21, 11 e 12. Brilha a luz nas nuvens, sobre o cume das montanhas, revelar-se-á em breve a sua glória. O sol da justiça está prestes a raiar. A manhã e a noite estão ambas às portas. O iniciar de um dia em término para os justos e o baixar da eterna noite para os ímpios. Ao insistir o povo militante de Deus com suas súplicas perante o Senhor,
O véu que os separa do invisível parece quase a se retirar. Os céus incendem com o raiar do dia eterno. E qual melodia de cânticos angelicais soam aos ouvidos as palavras: permanecei firmes em vossa fidelidade. O auxílio vem. Cristo Todo-Poderoso, vencedor, oferece a seus soldados cansados imarcessível coroa de glória. E vem a sua voz das portas entreabertas: eis que eu estou convosco, não temais. Conheço todas as vossas angústias, suportei vossos pesares. Não estáis a lutar contra inimigos que ainda não foram provados. Pelejei o combate em vosso favor, e em meu nome sois mais do que vencedores. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando dele necessitarmos. O caminho para o céu acha-se consagrado pelas suas pegadas. Cada espinho que fere os nossos pés feriu antes os pés de Jesus. A cruz que somos chamados a carregar, ele a carregou antes de nós. O Senhor permite que venham conflitos, a fim de prepararem a alma para a paz. O tempo da angústia é uma prova terrível para o povo de Deus. É, porém, a ocasião de todo verdadeiro crente olhar para cima e, pela fé, verá o arco da promessa circundando-o. Voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar, bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão. Isaías 51, 11 a 16. Os olhos de Deus, vendo através dos séculos, fixaram-se na crise que o seu povo deve enfrentar quando os poderes terrestres contra eles se dispuserem. Como um exilado cativo, estarão receosos da morte pela fome ou pela violência. Mas o Santo, que diante de Israel dividiu o Mar Vermelho, manifestará o seu grande poder, libertando-o do cativeiro. Aleluia! Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Malaquias 3, 17. Se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Sua fidelidade não seria testemunho para converter outros da verdade, pois que o coração endurecido rebateu as ondas da misericórdia até não mais voltarem. Se os justos de Deus fossem agora abandonados para caírem como presa dos seus inimigos, seria um triunfo para o príncipe das trevas. Diz o salmista: no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Salmos 27, 5. Cristo falou: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Isaías 26, 20 e 21. Glorioso será o livramento de todos os que pacientemente esperam pela segunda vinda de Jesus e cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Regozije-se, meu irmão, porque o teu nome está no livro da vida do Cordeiro, e Jesus Cristo, o grande príncipe, se levantará para libertar o seu povo, e você e eu somos povo de Deus. Aleluia! Fique com a paz do meu Jesus. A jornada do grande conflito são 42 aulas. 42 aulas, 42 vídeos ilustrados com referência histórica, usando muito a Bíblia. Você vai se maravilhar com esses 42 vídeos. Por isso, meus queridos, nós estamos disponibilizando, nós estamos abrindo isso para você, para que você possa ter acesso a este material rico, precioso, que todo aquele que está se preparando para a volta de Jesus,
que todos aqueles que amam a Jesus Cristo, estão vivendo nesta última geração, eles precisam todos se inteirar desses assuntos do grande conflito. Você precisa se beneficiar destas aulas que foram preparadas. No decorrer dos 42 vídeos, nós abordamos todos os capítulos do grande conflito. Falamos ali sobre o primeiro século, a destruição, a fundação do cristianismo, a destruição de Jerusalém. Nós falamos também sobre os mártires da Idade Média, falamos também sobre os grandes heróis reformadores, Pedro Valdo, João Wycliffe, e João Hus, e Jerônimo, e Martinho Lutero. E queridos, nós falamos também sobre a Revolução Francesa e o que fizeram com a palavra de Deus, a Bíblia, na Revolução Francesa. Um símbolo do que vai acontecer em nossos dias, agora no tempo do fim. Falamos também nos vídeos, abordamos o tema da maior profecia de tempo profético, os 2.300 anos, sobre o santuário celestial, doutrina fundamental para entendermos o plano da salvação. Falamos sobre a imutável lei de Deus, os 10 mandamentos que nunca foram abolidos, e o surgimento de Lúcifer, que se tornou Satanás. Este é um tema muito importante que nós abordamos nestas 42 aulas. Falamos também sobre como vencer a Satanás. Falamos também sobre a mortalidade, não a imortalidade, mas a mortalidade do ser humano. E queridos, nós falamos principalmente sobre o grande perigo da ameaça à consciência, quando a liberdade será abolida e o mundo não mais vai ter liberdade de imprensa nem religiosa, mas eles estarão todos sendo obrigados a guardar uma lei que vai impor o domingo no lugar do sábado. Este será o sinal da besta, o sinal do anticristo. Queridos, estas 42 aulas, 42 vídeos, foram preparados com carinho, em nome de Jesus, pela graça de Jesus. Hoje é o dia que você pode adquirir isto. O preço é apenas R$ 247. R$ 247 é o preço das 42 aulas. São mais de 40 horas aulas. Mais de 40 horas de aula falando sobre o livro O Grande Conflito. Queridos, vocês devem entrar no link que está aí abaixo, na descrição, e faça sua compra por R$ 247 de todo este material. É uma oportunidade única, nós estamos abrindo para você hoje. Você estará abençoando o nosso ministério. É verdade que você estará abençoando o nosso ministério adquirindo esse material, mas não somente isto, você estará se beneficiando grandemente. Muitos não leem o Grande Conflito, nunca tiveram oportunidade de ler o Grande Conflito. E agora você vai poder assistir o Grande Conflito através das 42 aulas. Eu tenho certeza absoluta de que o Espírito Santo estará sendo derramado sobre você enquanto você estiver assistindo cada uma das aulas. E o Espírito Santo estará trabalhando em você e fazendo as mudanças necessárias, preparando-nos, conscientizando-nos do tempo em que nós estamos vivendo. Portanto, meus queridos, entrem no link abaixo e vocês poderão então adquirir este material precioso. 42 aulas cobrindo toda a história do Grande Conflito.